A gente ensina a nossa filha a arrumar o cabelo, passar protetor solar, escovar os dentes, mas quase nunca a gente fala sobre saúde íntima. E aí elas acabam aprendendo sozinhas, com acaso, com Google, com a amiga, nem sempre da melhor forma e da forma mais segura e esclarecedora para elas. Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Marília Ponte, cofundadora da Fio. A Fio é uma marca de cuidado íntimo feminino e desde que a gente começou o canal no YouTube, a gente já gravou muitos vídeos sobre intimidade, saúde íntima feminina em várias fases, mas eu confesso que esse é um dos vídeos que eu mais queria ter gravado. A gente conversa com muitas mulheres de 30 anos, 40, 50, pós-menopausa, e tem algo em comum quando a gente conversa com todas elas. Tem um tanto de desinformação e desconhecimento e falta de entendimento sobre o corpo que a gente às vezes entende que essa informação nunca chega. Às vezes não chega quando a gente já tá mais velha, mas também não chega no momento que poderia chegar, que é quando a gente está começando a descobrir esse corpo na adolescência, né? Esse vídeo é para mães, mas também para quem gostaria de ter aprendido antes. Eu acho que se todo mundo tiver acesso à informação sobre segurança íntima de crianças e adolescentes, todo mundo sai ganhando. Então fica nesse vídeo, a gente vai falar sobre como trazer essa conversa sem constrangimento e como mostrar com rotinas simples de cuidado como essas adolescentes devem cuidar e respeitar do próprio corpo. A gente sabe que esse é o aprendizado que elas vão levar para o resto da vida. Para começar uma reflexão, queria que a gente lembrasse de como que foi quando a gente era adolescente. Você teve essa conversa com a sua mãe? Como que você começou a habitar esse corpo adolescente, criar os seus hábitos e rotinas íntimas? Eu, se for parar para pensar, fico lembrando que a minha primeira conversa com a minha mãe era muito pega de surpresa, assim, né? Eu tinha dúvidas muito grandes sobre depilação e uma vontade de passar a lâmina. A gente falava sobre saúde e segurança íntima de um jeito que era até esclarecedor. Eu lembro da minha mãe indo na Bienal e comprando livros sobre segurança íntima, enfim. Eu sei e tenho certeza que você aí tem várias memórias sobre essa época ou lembranças de dúvidas que você nunca chegou a perguntar, e eu acho que é importante a gente também se colocar no lugar dessas adolescentes e lembrar que a gente já passou por isso. A adolescência é um dos primeiros grandes momentos de transformação da vida hormonal da mulher, e com ela vem grandes transformações que nem sempre a gente está preparado para entender. Isso porque ninguém explicou antes. Com o início da puberdade, o nosso corpo começa a produzir estrogênio, e a região íntima responde a isso. A mucosa vaginal se desenvolve e o corrimento começa a aparecer. E esse corrimento assusta muitas meninas, porque parece algo errado, e não é necessariamente. O corrimento fisiológico, aquele que é branco ou transparente, sem odor forte, sem coceira, é o corpo funcionando. É a mucosa se limpando naturalmente. E entender isso desde cedo evita anos de ansiedade desnecessária. A pele da região íntima também muda e fica mais sensível, principalmente dependendo do hábito de cada adolescente, dependendo do tecido e tipo de roupa que fica ali em contato com a região íntima, dependendo também do sabonete que ela escolhe e também dos hábitos de limpeza que ela vai construindo agora. Os hábitos que se formam nessa fase tendem a durar, e por isso começar certo faz diferença real no longo prazo. A menstruação chega e com ela dúvidas sobre absorventes, sobre cólica, esse muco vaginal, o odor íntimo. Eu acho que são várias dúvidas, não necessariamente desconfortos, mas se não forem respondidas, eles vão virar desconfortos, e essa com certeza é uma das maiores transformações nessa fase. E tem também a parte emocional, que traz muitas mudanças nessa fase. A gente não consegue separar o emocional desse corpo físico que está mudando. Tem vergonha, culpa e muitas dúvidas na relação como essa adolescente, jovem mulher se olha no espelho. E tudo isso junto, a forma como a mãe também aborda esse tema com naturalidade ou com tabu, vai moldar a relação que essa menina vai ter com a própria intimidade ao longo do tempo. A maioria dos hábitos errados que a gente traz, principalmente em relação à higiene íntima, e a gente faz hoje na vida adulta, teve começo lá atrás, na nossa intimidade na infância e na adolescência. Por isso que é tão importante falar sobre isso. O nosso corpo está sempre comunicando e conversando com a gente. Às vezes um odor diferente, um corrimento diferente é na verdade uma mensagem de alguma mudança importante no corpo. Não necessariamente só ruim, mas é muito bom a gente usar os nossos fluidos, esse corrimento também como uma mensagem do nosso corpo, algo que o nosso corpo está comunicando. Eu acho que um dos principais hábitos errados quando a gente fala desse cuidado íntimo é a falta da conversa. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa estar muito atenta ao nosso corpo e o que esse corpo está conversando com a gente, e também criar esses ambientes de conversa saudáveis e seguros com crianças e adolescentes. Então, às vezes, se a gente traz
o costume de uma educação muito cabeça, ombro, joelho, pé, que pula partes muito importantes do nosso corpo, a gente perde espaço e oportunidade de cuidar do corpo quando esse corpo está precisando. Então, às vezes, na infância, um corrimento, um odor diferente, a própria mudança no ciclo menstrual, são mensagens que o nosso corpo está mandando de possíveis desequilíbrios, de possíveis questões de saúde que a gente pode ficar atenta. E se a gente tiver vergonha de olhar, tocar, de sentir o cheiro, de pedir ajuda, isso pode dificultar muito até quadros de saúde. Falar de sabonetes íntimos adequados com uma adolescente ou na infância é um primeiro passo para falar sobre cuidado íntimo sem tanta vergonha e sem tanto tabu. Porque é de fato uma rotina do banho, do dia a dia, é um momento em que você tá ali para ajudar essa criança adolescente a nomear o próprio corpo, que é muito importante para a segurança íntima, a reforçar o que é uma região íntima e quem que está autorizado a tocar e quem que está autorizado a auxiliar nessa higiene adequada. E para ainda reforçar que é um espaço tão precioso, íntimo e valioso, a gente tem essa oportunidade de trazer os produtos específicos para esse cuidado. A higiene íntima precisa ser feita com um produto certo, então com pH mais ácido, sem perfume ou ativos que agridem a região íntima, no lugar certo. Então eu trouxe aqui essa vulva de modelo, essa região externa, todo esse relevo externo. Tem os lábios externos, onde nascem os pelos, a glande do clitóris e os lábios externos e internos. Para fazer a limpeza íntima adequada, a gente não precisa passar nem água, nem ducha, nem sabonete, nenhum produto dentro do canal vaginal, porque o canal vaginal é autolimpante. A gente precisa aplicar o sabonete nessa região externa. Nessa região, na glande, a gente pode afastar essa pele, que às vezes fica um pouco de resíduo, um pouco mais gorduroso aqui também, e não precisa limpar a região interna. Outra coisa importante, que eu acho que é uma dica que veio pelo menos da minha avó, assim, na minha adolescência, que é deixar a região íntima respirar. Então, tomar cuidado com tecidos muito sintéticos, preferir calcinhas com tecidos mais naturais, como de algodão, e também deixar essa região íntima respirar durante a noite. Então, dormir sem calcinha de um jeito que não fique abafando tanto. Outro ponto e outro momento que pode deixar essa região íntima, que já é úmida, ainda mais abafada, são nos ciclos menstruais e quem tem o costume de usar muito protetor diário. Então, o ideal é a gente não usar o protetor por muito tempo seguido, por muitas horas, porque fica mais aquecida a região, mais úmida e aumenta a probabilidade de propagar esses bichinhos que deixam a nossa intimidade muito desequilibrada. Para evitar também a propagação de fungos e bactérias, é muito importante a gente tomar o cuidado na hora de secar. Então, depois do banho, não precisa esfregar a região íntima ou secar com muita força, mas é importante manter ela seca com cuidado e delicadeza para não deixar a área ainda mais úmida e trazer esses desequilíbrios indesejados. E como a gente começa essa conversa em casa? Como falar de intimidade, de sexualidade com um adolescente sem transformar isso numa aula chata e nem travar a conversa de um jeito que a sua filha não vai nem querer mais falar sobre o assunto com você? O primeiro passo é que você não precisa se cobrar para ter a conversa perfeita e a grande conversa que vai marcar a vida da sua filha. Normalmente o que vai marcar a sua filha são coisas que não estão no seu controle, que você talvez nem reconheça no momento. Essa conversa sobre intimidade precisa vir de uma forma natural no dia a dia da sua família. Precisa ser um tema natural que faz parte da casa e da família. Então, no meu caso, eu acho que é sempre importante a gente falar e nomear o tema de intimidade desde o começo. Então, do momento que você está trocando a fralda da sua filha ou do seu filho, nomear as partes. Algumas pessoas se sentem confortáveis em, às vezes, pedir licença. Falar, olha, licença, a mamãe está trocando aqui a sua fralda, esse aqui é o seu pipi. Quem que pode tocar no seu pipi? Quem que pode tocar na sua vulva? Nomear da forma certa, explicar que o porquê não é uma parte que pode ser usada como brinquedo, que outras pessoas podem tocar, enfim. Mas no momento do banho, no momento da primeira menstruação, é sempre importante trazer com naturalidade, tirar esse peso de ter a grande conversa. Outro ponto importante é normalizar antes de querer teorizar ou trazer muito conteúdo. É importante trazer a tranquilidade para essa menina adolescente de que o que está acontecendo no corpo dela é normal. Você pode também compartilhar histórias pessoais suas, mostrando que você também já passou de alguma forma por isso e aquilo é esperado e que não tem nada de errado. A gente sempre se surpreende que um dos dados que o Google
apresentou no relatório atual de insights do que as pessoas estão buscando mais na ferramenta de pesquisa. Quando a gente olha as buscas relacionadas ao termo é normal, grande maioria são buscas relacionadas às dúvidas da saúde íntima feminina. A gente tem desde de sempre esse questionamento se tem alguma coisa normal acontecendo com a gente. Então, nesse momento da adolescência, eu acho que é muito importante a gente naturalizar esses desconfortos antes de abrir a conversa. É importante usar uma linguagem direta e objetiva, sem perder a naturalidade. Se você fica exagerando ou infantilizando muito a conversa, ou mostrando que você está sem jeito e com vergonha para tratar do assunto, isso vai deixar muito claro e transparente para sua filha que é um tema vergonhoso e desconfortável. Então é importante também você respeitar o que você fica mais confortável e o que é mais natural para você na sua casa falar, porque o mais importante é ser um tema falado com naturalidade. Se for forçado ou desconfortável, isso vai vazar aí da comunicação e acabar transbordando para o tema em si. E é importante criar um espaço acolhedor para essa adolescente, criança trazer as dúvidas, né? E não esperar que essas dúvidas venham em um único momento. É importante a gente não esquecer que a sexualidade, a intimidade é só mais um tema na vida dessa adolescente. Então, se você é uma mãe próxima, que dá abertura para falar sobre temas que são desconfortáveis, ela vai entender que naturalmente você vai tratar a sexualidade de uma forma parecida. Não adianta também a gente querer colocar a sexualidade e a intimidade numa caixinha muito diferente e achar que você tem uma educação muito regrada ou de um jeito específico para tudo e querer transformar esse tema de um jeito que não seria natural para você. Então é importante que você esteja aberta para responder dúvidas da sua filha na adolescência, na infância, de todos os temas, também da sexualidade, e reforçar isso ao longo dos dias e ao longo das fases, não só numa conversa específica, né? Na FIO a gente desenvolveu produtos que fazem sentido para cada uma das nossas fases, simples, sem ingredientes agressivos e fáceis de incorporar na sua rotina. Deixa eu te mostrar como que funciona e qual que é o melhor jeito de apresentar de um jeito simples que vai fazer sentido para sua adolescente aí em casa. Primeiro é o sabonete íntimo sem perfume. Esse aqui é o primeiro passo, é um sabonete com ingredientes naturais, tem aloe vera, calêndula, ylang-ylang e vai ajudar a manter o seu pH íntimo equilibrado. Se a sua adolescente, se a sua filha está acostumada a usar o sabonete em barra do corpo ou o sabonete infantil na região íntima, ela vai sentir muita diferença e vai sentir esse cuidado especial de ter um sabonete específico para essa região. Você pode apresentar mostrando que essa região íntima precisa de um pH mais ácido, precisa de um produto que não agrida e que vai ajudar ela a tratar para aquele corrimento indesejado, para coceira e irritação. E aí você traz para essa adolescente que do mesmo jeito que a gente tem um produto específico para o rosto, para fazer um skincare, a gente tem um produto específico para o cuidado íntimo. É muito importante, ela vai conseguir começar já o cuidado íntimo na adolescência do jeito certo. Se o desconforto principal da sua adolescente for uma insegurança por conta do cheiro, do odor da região íntima, seja depois do exercício físico, depois da atividade ou durante o ciclo menstrual, a indicação é o sabonete íntimo Fresh. É a mesma fórmula que você já confia, sem nada que agride, mas com óleos essenciais que trazem um odor maravilhoso de capim-limão, hortelã e alecrim. Ele é super refrescante, é uma delícia. Eu tenho certeza que vai dar uma segurança extra para esses momentos que trazem esse suor e odor indesejado. A gente sabe que nem sempre vai ter um banho e uma ducha para fazer higiene íntima para deixar essa adolescente segura. Então uma solução que a gente criou foi o spray de limpeza íntima. Esse spray, se você consegue levar na bolsa, você pode borrifar direto no papel higiênico ou na região íntima e ele vai ajudar você a fazer essa limpeza fora de casa. Ele vai transformar qualquer papel higiênico num lencinho umedecido e com uma fórmula muito adequada para a região íntima, especificamente também nessa fase da adolescência. Então essa aqui é para limpeza fora de casa, para ela levar na bolsa, na mochila, para ir para a faculdade, para a escola ou para a academia e garantir que não tem aquele desconforto do suor e do odor por onde quer que ela vá. E por último, e não menos importante, o óleo calmante da FIO. Esse aqui é o meu xodó, eu uso muito em casa com as crianças, assim. Ele é um óleo 100% natural, que tem óleo de coco, melaleuca, camomila, lavanda. Ele tem um cheirinho maravilhoso, vem nessa embalagem de conta-gotas. E esse aqui, para adolescente que tá com a pele irritada,
seja porque ela fez uma depilação, seja porque tá com atrito entre as pernas, ali na virilha, nessa região íntima, ou até nos momentos de troca, ali depois da higiene, se ela tá menstruada, querendo manter a região protegida e hidratada, lembrando que a menstruação dá esse ressecamento, esse óleo calmante vai ajudar com todos esses desconfortos. Esse cheirinho é quase que um desodorante natural, que também vai deixar ela mais segura no dia a dia. Então esse é o último passo para garantir que a pele está hidratada e segura. E a dica prática é aproveite esse presente que você vai dar para sua filha como um estímulo para a conversa. Esse é um convite para vocês tocarem num tema tão importante de uma forma muito didática. Então é um momento de você de fato mostrar como que ela deve usar os produtos, ensinar sobre essas rotinas de cuidado e ouvir qual que é o desconforto que a sua filha está tendo hoje, o que está incomodando ela na intimidade. Será que você, além dos produtos, pode trazer ela para uma conversa com o médico, para alguma consulta e trazer um especialista para ajudar ela a atravessar essa fase ainda de uma forma mais saudável e prazerosa? Isso é muito importante, né? Todos esses produtos estão disponíveis no site da Fio, é só você clicar no link de descrição e se você tiver qualquer dúvida sobre os produtos, pode mandar uma mensagem pra gente que vai ser um prazer te ajudar a escolher. A conversa sobre saúde íntima não precisa ser difícil, ela só precisa acontecer. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilha com outras mulheres e com outras adolescentes e vamos fazer esse conteúdo multiplicar e essa informação se espalhar. A Fio é uma marca de cuidado íntimo feminino que te acompanha em todas as fases da saúde da mulher, da menstruação até a menopausa. É uma marca criada de, por e para mulheres com produtos clinicamente testados e seguros para tirar esses desconfortos da sua intimidade.